Ah, deixa eu... Acho que eu tenho uma ideia. Agora, vou apresentar sozinho. Fechou. Tudo bem? Tem uma aula no canal que eu dei, eu não lembro se ano passado, que foi sofrimento empático. Essa que eu vou dar hoje é parecida com aquela, tem alguns slides semelhantes, mas é um pouquinho diferente. O foco vai ser justamente nessas ferramentas que já existem. Então, quem não quiser usar o formulário de estresse moral, quem não quiser ter debriefings estruturados, talvez aqui sejam inspirações de coisas que vocês podem fazer na vida, no dia a dia, tá bom? Então, esse é o grande objetivo dessa aula. Começo da aula, a gente vai falar um pouquinho qual que é a diferença entre empatia e compaixão. E essa aula, ela trabalha com uma linha da literatura que não acredita em fadiga de compaixão. Vocês já ouviram falar em fadiga de compaixão? Compassion fatigue, que é um termo que cresceu na literatura, e aí isso vem sendo debatido. Eu sigo uma linha da literatura que compaixão não é algo que pode ter fadiga, isso eu quero mostrar para vocês, mas empatia sim, principalmente um tipo de empatia que gera mais sofrimento do que mudança de comportamento, do que melhoria do que está acontecendo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre teoria da mente e aí focar nas ferramentas. Então, a gente tem algumas emoções básicas aqui, que isso vem, inclusive, da biologia, da estrutura de animais, e o nosso cérebro funciona como com neurônios espelhos, assim. Então, a gente reconhece emoção, mesmo de pessoas de culturas diferentes, em lugares diferentes. A gente bate no olho da expressão facial, e tem uma linha de estudo da biologia das emoções que consegue ver que isso foram mecanismos adaptativos que vêm, assim, enfim, mamíferos, nosso cachorro, nosso gato, quem tem vínculo forte com os animais, consegue talvez perceber coisas muito parecidas com uma face humana, mas definitivamente nós, seres humanos, a gente consegue intuir o que as pessoas estão talvez pensando ou sentindo por microexpressões faciais, assim. E essas... Deixa eu ver se eu coloquei uma coisa, eu volto aqui, peraí. Essa forma de intuir emoção, ela tem uma conexão neural muito primitiva, que é nossas conexões mais básicas animais, que quando a gente vê por ressonância magnética, são as regiões que brilham, que se conectam. Então, e isso começa com a gente bebê, assim, o bebê consegue reconhecer se a mãe tá nervosa, se a mãe tá brava, se a mãe tá feliz. Então, desde bebê, a gente coloca o bebezinho numa ressonância magnética, a gente consegue reconhecer essas áreas do nosso cérebro que veem o sentimento do outro. E talvez a nossa capacidade de ver o sentimento do outro foi algo adaptativo, que nos permitiu viver em sociedade, e talvez ele acontece mais ou menos a depender de questões de temperamento. Então, por exemplo, uma coisa típica de psicopatias é que os psicopatas, eles têm muita dificuldade em reconhecer a expressão humana de sentimento. Então, empatia cresceu como algo bom, porque se psicopata não tem, quem tem deve ser melhor que um psicopata. Essa é a ideia, assim, inicial. Mas talvez tenha um trigger aí nessa história, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, qual que é a diferença entre empatia e compaixão. Esse cara é o Mathieu Ricard. Ele é um monge budista que trabalha com a Tanya Singer, que é a autora da teoria da mente. Vou mostrar para vocês que ela é uma neurocientista alemã. Ela é coordenadora do grupo na Alemanha, do Instituto Planck, de neurociência. E ela, desde a década de 2008, ela vem trabalhando com explicar as nossas redes neurais de empatia e compaixão e como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Ela tem uma cadeira na Stanford, e a Stanford começou um grande projeto mundial com profissionais de saúde sobre como treinar as pessoas para desenvolver compaixão e não empatia. E o trabalho dela começou com esse cara, e aí ele ficou famoso na mídia, não sei se vocês já viram falar sobre ele. Alguém já ouviu falar sobre ele? Não. Ele ficou famoso na mídia, ele é famoso, sobre ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque nessas análises de ressonância magnética, eles fizeram com, enfim, profissionais de saúde, com estudantes, com transeuntes na rua, com monges budistas. E quando se analisavam os padrões de conexão neural e faziam um questionário de felicidade, ele tinha as áreas do cérebro mais ativadas em questões de felicidade. Quando se dosava hormônios de estresse, eles tinham menores doses de hormônios de estresse a diferentes expressões. Então ele ficou conhecido na época
quando esse trabalho ficou famoso lá em 2008, como a pessoa mais feliz do mundo, e ele vem trabalhando com a Tânia desde essa época. E aí, ele faz palestras, principalmente em locais de saúde, para falar pra gente que existe, e aí a filosofia budista, isso assim, 3.000 a.C., já fala um pouco sobre isso, que existe uma diferença fundamental entre empatia e compaixão. E aí esse vídeo que eu vou falar para vocês é bem curtinho. Tudo bem? Fez sentido? Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa antes de eu continuar? Peraí. Essa é a ideia da aula, tá bom? E aí,
Resumindo, nesse trabalho da Tânia, que é lá de 2014, a gente reconhece uma emoção, a gente tem uma ressonância emocional com a emoção, e a gente vai ser levado, trigado para empatia, a não ser que a gente não tenha esse circuito, e aí a gente costuma ter transtornos de personalidades graves, do tipo psicopatia. Quando a gente entra na empatia, a gente pode, de forma repetida, ficar ressoando com o sentimento dos outros. A gente pode acontecer de entrar num estado de estresse empático e de compaixão. Que ele falou bem no vídeo, né? Então a gente pode, nessa situação de estresse empático, ter burnout, a gente pode começar a querer criar uma indiferença, uma dessensibilização das situações, a gente começa a se distanciar, e a gente vê isso muito na nossa, quem a gente entrou como interno, quem que a gente foi quando a gente era residente, quem somos agora. E aí a ideia é que a gente consegue desenvolver uma forma de aumentar a nossa perspectiva frente à situação, que pode nos ensinar a agir de uma forma compassiva. E aí essa forma compassiva que o Mathieu Ricard falou no vídeo, para ele, que treinou por muitos e muitos anos, de forma imediata, melhora a sensação de medo, de estresse que ele estava sentindo na hora que ele estava só no caminho da empatia. E na ressonância mostrou que outras regiões do cérebro dele eram realmente ativadas e ele sentia uma sensação interna de paz, de amor, de vontade de fazer algo. Ele saía de um lado de inanição e vontade para contribuir. Então, esse chargezinho, ela também é uma forma lúdica de falar sobre isso, que mesmo nas melhores intenções, quando a gente não aprendeu a fazer um distanciamento de perspectiva, e a gente coloca a nossa perspectiva no que está acontecendo, a gente pode gerar grande mal, tentando se convencer de que a gente está fazendo um bem, tá? E talvez a gente não consiga nem entender por que foi um mal, certo? E essa frase, que a empatia é sempre um frágil equilíbrio entre o presente e a invasão, talvez a neurociência está começando a nos explicar, porque se a gente vai para um caminho de estresse empático, de fadiga de empatia, a gente provavelmente vai gerar mais mal do que bem mesmo. The New York Times, que é um jornal que eu gosto de ler coisas de opinião, ele falou recentemente sobre isso também, e como essa palavra empatia, ela cresceu muito na nossa cultura, como se ela fosse a resolução dos nossos problemas de conflito. E a neurociência, a filosofia budista está milênios na frente disso, a neurociência está desde 2010 falando sobre isso, de que talvez é um erro a gente ficar insistindo em só treinar empatia, que a gente provavelmente vai gerar mais mal do que bem, e a gente cai num lugar meio manipulador, porque parece bonzinho, parece legal, e a gente pode começar a gerar, e a gente pode acabar tornando situações de sofrimento complexas algo banal. E aí algumas frases para a gente pensar sobre isso é que imaginar a dor de outra pessoa com muita certeza pode ser tão prejudicial quanto deixar de imaginá-la. Que aí é a imagenzinha do cacto. A frase, quando a gente se pega pensando, eu sei como você se sente, tem que acender um red flag na nossa cabeça, porque a não ser que a gente esteja fazendo um esforço consciente de aumentar a nossa perspectiva, de entender background cultural, de valores, a gente provavelmente não sabe, mas a gente está querendo se dizer que sabe. E é isso, né? Sentir empatia pode nos fazer sentir que fizemos algo de bom, quando na verdade a gente não fez. E a Tânia estudou exatamente isso, assim, ela pegou profissionais de saúde, ela fez um treinamento de autocompaixão, mas aqui é que na época tinha essa palavra compaixão como empatia, e compaixão relacionadas a outros. Na aula, e que o Mathieu Ricard falou, compaixão sempre vai estar relacionada com ver o outro ou a si mesmo como uma outra pessoa. Aqui é só a letra A, à luz dos novos conhecimentos, seria mais um treinamento de empatia. Quando a gente treinou profissionais de saúde só para empatia, eles aumentaram os índices de estresse e burnout, e quando a gente treinou baseado nessa ideia de compaixão, eles diminuíram. E eles foram pior em níveis de eficiência, atendimento, inclusive de avaliação da família sobre o cuidado que estava sendo prestado, do que aqueles que não tiveram nenhum treinamento. Então, essa é a ideia de que às vezes a gente focar na empatia pode ser pior do que não ter empatia. Aqui é interessante também, já vou mostrar todo o braço dessa pesquisa gigantesca que a Tânia fez agora a partir de 2014, mas eles fizeram um teste dentro desses braços
que era expor a pessoa a estresse social, a estar na frente de 2 pesquisadores. Eles tinham que apresentar uma palestra e esses pesquisadores faziam comentários rudes, do tipo, em algum momento a pessoa falava: poxa, a sua voz tá ruim, nossa, que dicção ruim, você consegue melhorar? Você consegue? Então ele ia falando para aumentar o estresse do participante em estar fazendo essa tarefa. E aí eles mediam o nível de cortisol sérico e faziam ressonância magnética para ver as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas. E eles fizeram isso com um pool mais de 2.000 participantes. E aí eles fizeram alguns treinamentos que eu vou mostrar para vocês, que é o treinamento de empatia e presença, que é um treinamento de ampliar a perspectiva e um treinamento de compaixão. E aí o que é interessante... Oxi, aqui. O que é interessante é que, de novo, é o que eu tô falando para vocês. Só o treinamento de ampliar nosso foco e atenção, que é o famoso mindfulness, só de estar mais atento e mais focado, piorou o nível de estresse das pessoas. E aí, só aqueles que tiveram treinamento de ampliar a viés de perspectiva e de compaixão, que melhoraram os níveis de cortisol e de forma muito significativa, mais pela metade, sensação de bem-estar, sendo exposto à mesma situação de estresse social, tá? E é isso aqui. Esses são os treinamentos. Então, treinamento de presença, que é a meditação focada na respiração, que é o mindfulness, que vem crescendo muito, e o relaxamento corporal. Esse módulo de perspectiva, que é a metacognição, que é você parar para se perceber pensando e se perceber sentindo e entender que isso está influenciando a forma que você está agindo. E aí é uma outra forma, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, que é de perspectiva. E, por fim, essa meditação que o Mathieu Ricard fala no começo, que é a meditação baseada em compaixão, que é o Love Kindness. E aí só essas que realmente diminuem o estresse. E aí o que é legal do trabalho dela, e, enfim, que é um trabalho muito minucioso, assim, além de medir estresse, hormônios, ela mede conexões cerebrais em pessoas que não fizeram, que fizeram esses vários treinamentos e as múltiplas conexões sobre isso. E o que ela conseguiu mostrar, esses módulos foram no decorrer de 9 meses. E o que ela conseguiu mostrar é que as pessoas criaram novas conexões cerebrais. Então, a pergunta, mas isso tem efeito? Isso faz sentido? Teve até modificação anatômica cerebral funcional de quem participou por esse treinamento. Então, isso que ela conseguiu mostrar. Ela já tinha dados de 2008 que mostrava que, por exemplo, monges, meditadores de longa tempo de meditação já tinham um funcionamento cerebral diferente de quem não fazia essa prática. E aí ela conseguiu mostrar que nesses profissionais que participaram disso tiveram uma neuroplasticidade de aumento de número de neurônios em algumas regiões, de número de conexões nessas regiões, que é a teoria dela, que é a teoria da mente, que a gente consegue, em treinamento, mudar algumas conexões e a nossa forma de se comportar. A gente não precisa ser só a nossa primeira infância que vai fazer diferença na forma como a gente vai se comportar e como a gente vai trabalhar nossas emoções e relacionamentos depois. E aí, todo o trabalho da Tânia Singer é a gente sair de um lugar que era meio intuitivo da biologia, de entendimento de comportamentos grosseiros, e a gente ir para um lugar, talvez, de neuroplasticidade, de conseguir comprovar com neurociência bastante sofisticada, algo que a gente já falava há bastante tempo atrás. E aí eu queria falar para vocês dessa díades contemplativas, assim. Uma parte do treinamento de compaixão era que as pessoas, elas faziam duplas com estranhos todos os dias. Elas se telefonavam e faziam 2 perguntas. Que aqui, essa díade contemplativa é uma ferramenta, uma técnica utilizada por algumas escolas budistas, em que 2 pessoas sentam de frente uma para a outra e fazem uma meditação guiada baseadas em perguntas. Então você vira para o outro e aí pergunta: quem é você? Olhando no olho, as pessoas têm que ficar se olhando no olho por um período de tempo, assim. Então ela pegou isso, propôs para médicos, enfermeiras, o que eles iam fazer. Era na época da pandemia, eles não iam sentar uma frente à outra, por telefone. Tem todo um treinamento inicial, mas eles se ligavam todos os dias, por 60 dias. E as duplas iam trocando, você recebia no seu celular o número de quem você tinha que ligar naquele dia. E aí era 2,5 minutos para cada um.
Então, você ligava para a pessoa e a pergunta, tinham 2 perguntas. A primeira pergunta é: você passou por alguma situação estressante hoje? Você consegue descrever como que você se sentiu e o que você teve no seu corpo? E a pessoa tem 2 minutos para responder. E depois, você teve alguma situação de gratidão hoje? Você consegue descrever como você se sentiu e o que você percebeu no seu corpo? E aí depois, quem falou ouve, quem ouviu fala. E fez isso por 60 dias, todos os dias, 2 minutos e meio. E esse foi o módulo do treinamento de compaixão que mais surtiu efeito em todos aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês. E o que é legal que ela conta dessa experiência, isso foi na Stanford, nos Estados Unidos, é que quando ela apresentou a proposta de trabalho, as pessoas falaram assim: não só você é louca, como não faz sentido, assim, ninguém vai acompanhar. Primeiro, que o projeto dura 9 meses. Segundo, que as pessoas são médicos, enfermeiros, ocupados, não vai fazer isso todos os dias. E é impressionante a adesão das pessoas e os relatos de como elas gostaram, assim. Então, foi mais de 90% das pessoas fizeram todos os dias. E é livre, né? A pessoa recebia telefone, ela podia ligar ou não ligar, ela podia atender ou não atender. Essa dia de contemplativa, ela vinha, e todo mundo que participava fazia pesquisa, fazia inicialmente um módulo de aprender sobre respiração, sobre meditação, durante 3 a 5 dias, e depois começava a pesquisa e o projeto. Aqui eu tô contando para vocês como funcionou, porque ela é baseada na estrutura budista de como isso funciona, que é aquilo que o Mathieu Ricard citou no começo. Então, ele assistiu os vídeos dessas crianças que, ao serem manipuladas, os ossinhos quebravam, e ele tentava ressoar com o sofrimento dessas crianças. E a forma que essas meditações budistas funcionam é: eu reconheço esse sofrimento e eu trago para esse sofrimento a minha capacidade de sentir gratidão por estar vivo. E aí, esse treinamento de você ficar se lembrando de momentos diferentes do seu dia que você sofreu, de momentos diferentes do dia que você sentiu gratidão, você começava a criar conexões cerebrais. Na hora que você sofre, você consegue trazer a conexão cerebral da gratidão, que é nada mais do que a compaixão, que é o sentimento final sobre, independente do que aconteça, a gente aceita que existe sofrimento no mundo, ainda assim eu consigo sentir gratidão sobre estar vivo e poder assistir o sofrimento. Essa é uma ideia. Então, a forma deles treinarem isso, com quem não vai ficar num retiro budista por semanas, é tentar pegar situações separadas e ir treinando a conexão cerebral nessas situações separadas. Fez algum sentido o que eu falei? Tá bom, eu tô me ouvindo agora só agora. Então é isso. Essas foram as dias contemplativas, que é uma ferramenta. E tem algumas escolas agora de psicologia, inclusive sugerem isso, e aí fora do ambiente profissional, no ambiente pessoal, assim, em situações de conflito, a famosa DR, talvez se a gente pudesse começar de algum outro lugar, a gente teria desfechos muito melhores. Só para mostrar o que ela teve de resultado, então, eles analisaram habilidades sociais e cognitivas e teve melhora da atenção nessas habilidades em todas as subdivisões que eles categorizaram. Analisaram com ressonância magnética a capacidade de plasticidade cerebral, então essas novas conexões foram formadas. Experiência subjetiva, então tinha um questionário sobre a pessoa se sentir energizada, se sentir em paz, se sentir tranquila, e isso também melhorou. Estresse social, que é aquilo que eu mostrei para vocês, como que eles mediram o estresse social, que é apresentar na frente de estranhos e estar sendo constantemente criticado, e isso melhorou. E aí, essa via de contemplativa, que eu acabei de explicar aqui como funciona, foi o principal fator para diminuir esse estresse social e a nossa capacidade de estar presentes em situações que, para a gente, como intensivista, é todo dia. Aí eles fizeram medidas, né, de hormônios de estresse, e aí, aqui, catecolaminas, taquicardias e sistema autonômico também teve diferença. E a capacidade de cooperação e sociabilidade, eles tinham no final uma proposta de doação, dos braços desse trabalho, você caía em links de grupos para doar dinheiro para ONGs, e aí quem participou desses 3 doaram muito mais dinheiro, muito mais vezes do que quem não doou, então aumentou a nossa possibilidade de ser altruísta e de promover doações em escalas maiores. Eu sempre vou voltar aqui, porque é a ferramenta mais prática que eu encontrei alguém que desenvolveu, então eu sempre deixo para vocês o Grace, da Jill Halifax,
que não envolve tanto treinamento e se propor a fazer uma prática contemplativa e pensar sobre meditação, mas é uma estrutura de frente a uma situação de estresse, como que a gente pode tentar estar mais presente e lidar disso de uma forma diferente. E é isso, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês sobre sofrimento empático e dar um embasamento do porquê que a gente está criando essa ferramenta para as situações de estresse moral de vocês. Dúvidas? Perguntas?